E bora falar um pouquinho de Corinthians e Chapecoense, jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians que tem uma invencibilidade de 7 anos, sem saber o que é perder para a Chapecoense. O último confronto do Corinthians contra a Chapecoense foi na Neoquímica Arena em 2021, quando o Corinthians venceu por 1-0, gol do Roger Guedes no último minuto. O último confronto dos dois times na Arena Condá, que é o local do jogo de hoje, também foi em 2021, onde o Corinthians também venceu por 1-0, o gol do Jô, tá? Que hoje não pode ser diferente. Hoje os 3 pontos têm que vir diante de um adversário fraco, um Corinthians que, cara, não dá para justificar, tá? Não tem outra justificativa que possa vir. Se os 3 pontos não vier, já a torcida já vai começar a cobrar, bem mais ainda do que estava cobrando antes. Daqui a pouco também o Dorival, de repente, pode começar a balançar no cargo. E, cara, o Corinthians precisa vencer, porque final de semana agora tem Flamengo também pelo Campeonato Brasileiro. E um Corinthians que precisa vencer para respirar no campeonato, para voltar a pontuar também. Corinthians que vem de tropeço contra o Santos na última rodada, um empate amargo, uma derrota vexatória contra o Coritiba e um Corinthians que precisa voltar a desempenhar um bom futebol, porque o Corinthians da série de desempenhos que o Corinthians teve nessa temporada são poucos os desempenhos que você olha do Corinthians, você analisa e fala, nossa, esse jogo aqui o Corinthians realmente venceu e convenceu. As únicas vitórias com autoridade do Corinthians na temporada foi o quê? Foi uma vitória na estreia na temporada contra a Ponte Preta por 3-0, onde o Corinthians fez um primeiro tempo morno e que os gols começaram a sair no segundo tempo. Uma vitória também contra um Capivariano por 3-0 também, que o Corinthians também não fez um bom primeiro tempo. Ou seja, cara, o Corinthians não teve um jogo que você fala, nossa, esse foi o jogo da temporada. Cara, o Corinthians precisa voltar a apresentar um bom futebol. Até porque, se você for analisar um recorte dos últimos jogos do Corinthians, cara, o Corinthians que teve chance real de cair na primeira fase do Campeonato Paulista, um Corinthians que caiu de forma precoce na semifinal para o Novo Horizontino, um Corinthians que teve 11 dias para treinar e apresentou um futebol pífio, desastroso contra o Coritiba diante de 35 mil torcedores. E cara, até porque apesar dos resultados não estarem aparecendo nesse período, mas vamos combinar aqui também. Faltou o Corinthians contra o São Bernardo, faltou o Corinthians contra o Atlético Paranaense, faltou o Corinthians contra a Lusa, apesar da classificação suada. O Corinthians não mereceu passar da Lusa, cara. Se teve um time que mereceu passar por merecimento, esse time foi a Lusa. Foi um Corinthians que faltou postura contra o Cruzeiro, apesar do empate, que saiu com gosto de vitória. Faltou o Corinthians contra o Novo Horizontino. Faltou o Corinthians contra o Curitiba. Contra o Santos nem vou colocar tanto, porque apesar do empate dava para ter ganho, mas o Corinthians até que jogou bem, até do que vinha nos últimos jogos. Mas cara, o Corinthians precisa voltar a vencer e convencer. Como? Eu não sei. Até porque daqui a pouco começa a Libertadores. Inclusive hoje já tem sorteio da fase de grupos da Libertadores também. Daqui a pouco o Corinthians pode enfrentar um dos adversários que acabaram sendo uma pedra no sapato do Corinthians nos últimos anos. Daqui a pouco você também vai ter Copa do Brasil também. E aí começa. Então, o Corinthians precisa voltar urgentemente a apresentar um futebol que faça com que o torcedor saia orgulhoso do estádio. E também até para dar um respiro pro Dorival. Até porque antes do jogo contra o Santos até tava rolando um burburinho de possível demissão do Dorival. Eu não acho que a diretoria do Corinthians vai cometer essa cagada igual o Flamengo recentemente cometeu com o Felipe Luiz.
igual o São Paulo também cometeu recentemente com o Crespo também. Eu não acho que a diretoria do Corinthians vai ser idiota a esse ponto. Mas vamos falar agora quem são as novidades, os desfalques, arbitragem também para o jogo de hoje, provável escalação do Corinthians e palpite. Bora! A principal novidade para o jogo de hoje, tá? O Corinthians vai ganhar um reforço de peso para a partida de logo mais. Trata-se do camisa 9 Yuri Alberto, artilheiro do time na temporada. Ele que não jogava desde o dia 15 de fevereiro, quando então se lesionou na partida diante do São Bernardo. Tá? Ele teve uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda e ficou de fora por um bom período. E graças a Deus que voltou o Yuri Alberto, até porque o torcedor corintiano não aguentava mais ver Guinegão, Pedro Raul, Vitinho. Aff. Mas, agora vendo pelo lado ruim também, o Corinthians vai ter bastante desfalques para o jogo de hoje. Felipe Longo, goleiro reserva. Não vai ter o Hugo, lateral esquerdo. Não vai ter o recém-chegado Jess Lingard por falta de documentação no bid da CBF. Não vai ter também o Caio César, que voltou recentemente de lesão, mas muito provavelmente vai ser poupado por conta do gramado sintético da Arena Condá. Não vai ter o André Carrillo, provavelmente por conta de controle de carga. Não vai ter o Memphis, preservado por conta da sequência de jogos. Gabriel Paulista também, que apesar de ter entregado a paçoca no gol do Santos, mas é um zagueiro que chegou bem e não acho que ele até caiu de produção como muitos estão falando aí. Não dá pra também um jogo você já querer cornetar o cara, até porque jogos ruins vão acontecer, é normal. Então você tem um Corinthians que vai ter bastante desfalques. E não é pouco. Então, vamos fazer um provável Corinthians aqui sem muita enrolação aqui. Hugo Souza como goleiro. Os laterais, Mateuzinho e Matheus Bidu. Eu digo que a tendência é que eles sejam poupados. Até porque estão pendurados. Caso um desses tome cartão, eles não vão jogar no jogo contra o Flamengo domingo. Tá? Se bobear até os dois vão ser preservados, não duvido nada, tá? Então, fica essa dúvida aí, Mateuzinho ou Pedro Milans. E na esquerda fica a dúvida também entre Matheus Bidu ou Fabrício Angileri. Dupla de zaga com André Ramalho e Gustavo Henrique. Meio de campo com Alan, deve jogar no lugar do também pendurado Ranieri. Matheus Pereira, André, Rodrigo Garro, um pouco mais à frente. Lá na frente a dupla de ataque formada por Yuri Alberto. E aí o grande tormento para o técnico Dorival Júnior. Guinegão, Vitinho, Pedro Raul. Olha, se for para colocar um desses três aí é melhor colocar um Cone, porque juntos os três não dá um. Arbitragem. Corinthians vai reencontrar o árbitro da final da Copa do Brasil. O Wilton Pereira Sampaio vai ser o dono do apito do jogo de logo mais, tá? E para finalizar, palpite, cara, apesar do Corinthians estar com um time misto, com alguns desfalques, em verdade, mas tô confiante que o Corinthians vai sair com os 3 pontos aí. Portanto, meu palpite é de 2-1 Corinthians, hein? E vai Corinthians, e ó, não esquece, deixa seu like, coloca sua opinião aqui embaixo nos comentários também, sua opinião é muito importante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa seu sininho das notificações para você não perder nada. Tamo junto, abração, fui, é nóis.